Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quantos querem restauração em dobro de tudo aquilo que você já perdeu? Diga aleluia. Eu não sei o que você já perdeu. Talvez o que você está precisando de restauração em dobro é a sua saúde. Ou você está precisando de uma restauração em dobro nas suas finanças. Diga aleluia. Ou você está precisando de uma restauração em dobro na sua família, na sua casa, na vida dos seus irmãos, dos seus familiares, dos seus filhos. Deus tem restituição em dobro. Talvez alguém defraudou você, alguém enganou você, roubou você, alguém traiu você, mentiu, prometeu uma aliança com você e não cumpriu. Mas eu quero dizer que nós servimos um Deus que é restituidor. Ele restaura aquilo que foi perdido. Lá em Hebreus 10, 30, agora nós vamos ler lá. Diz assim a palavra: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Eu sei que esse texto aqui você olha e fala: meu Deus, é muito estranho, nós estamos na graça, e a Bíblia está dizendo que o Senhor pertence à vingança. Como assim? O Deus que nós servimos vinga? Ele é vingador? Como que é isso? Olha para cá, nós servimos um Deus que Ele restituirá tudo aquilo que foi roubado de você. Não é você que vai aplicar vingança, não é você que vai vingar-se de alguém, o próprio Senhor vai cuidar de cada uma dessas circunstâncias. Agora, não pense que o Senhor vai cuidar mandando fogo na cabeça daquele que te roubou, ou dando uma enfermidade para ele, ou aleijando ele. Não é assim que Deus vinga, não é assim que Deus faz. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, então como que é a vingança de Deus? Como que Deus faz? É isso que nós vamos falar hoje, porque é um dia de restituição. A palavra diz que o Senhor é o vingador, é aquele também que retribui. Nós servimos um Deus que é cheio de graça, mas Ele também é um Deus que faz justiça no tempo certo. Então a advertência aqui é muito séria do apóstolo Paulo, para aqueles que defraudam o seu irmão, para aqueles que defraudam o seu irmão em alguma área. Tem um exemplo que Paulo dá, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. 1 Tessalonicenses 4, 4. Paulo dá um exemplo de um irmão que defrauda outro irmão na parte sexual, engana com o alvo de ter o resultado sexual. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Com relação ao quê? A questão de lascívia, os desejos sexuais. Porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Ele é o vingador. Parece assim que Deus não fica neutro diante das circunstâncias. Deus sempre toma um lado, Deus sempre toma um partido, Deus sempre fica do lado de alguém. Então, quem falou isso aqui foi o próprio apóstolo da graça, Paulo. Ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus, não tem nada a ver com isso. O que ele diz é apenas que Deus não é neutro, Deus sempre vai ficar do lado daquele que é certo. Se há uma contenda, Deus vai julgar. Se há uma situação em que você foi defraudado, Deus vai julgar essa causa.
ele não fica neutro. Tem pessoas que eles são politicamente corretos, e eles ficam sempre neutros, eles não gostam de dar opinião, porque se ele der opinião, ele perde o amigo A, ou se ele der outra opinião, ele perde o amigo B. Mas preste atenção, nosso Deus sempre vai tomar um lado, e o lado que ele toma é o lado certo. Ele não fica em cima do muro, ele não fica neutro. E se alguém defrauda o seu irmão nessa questão sexual, a Bíblia está dizendo que ele é o vingador, vai sofrer algum tipo de disciplina. Eu não sei qual, a Bíblia não fala. Então, não trate o pecado de forma displicente, muito menos o pecado sexual, pois aquele que comete o pecado sexual está cometendo um pecado contra o próprio corpo. Eu quero te dar um exemplo na palavra de Deus, para que você entenda melhor o que eu quero dizer. Mas antes disso, você precisa entender que a vingança, ela não é sua especificadamente. O Senhor é o vingador, a vingança é dele, mas é uma vingança por meio de restituição, nós vamos ver isso já já. Mas nós, qual que é a nossa parte? Nossa parte é esperar no Senhor. Não somos nós que vamos aplicar vingança, não somos nós que vamos orar para que o Senhor se vingue, nada disso. Lá em Romanos 12, 19, olha o que diz, Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não se vingue, irmão, não vingue a si mesmo, não tenha a sua própria vingança, mas não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Mais uma vez, está seguido de um Deus que vai gerar vingança, mas de um retribuirei, ou seja, a forma como Deus age, a vingança de Deus, é pegar aquilo que você foi defraudado e retribuir para você, e te dar talvez até mais do que foi defraudado, até mais do que pegaram de você, até mais do que fizeram com você. Aí diz o Senhor, verso 20, pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Vai vir uma chaminé de fogo na cabeça dele. Como assim? Rapaz, eu trato essa pessoa tão mal, eu lido com ela tão mal, e ela me trata bem. Quando eu peço água, ele me dá gelada, melhor que tem. Quando eu estou com fome, ele me ajuda. Quando eu passo por necessidade, ele vai lá e me estende a mão. Então a forma como o Senhor diz para nós lidarmos com aqueles que nos defraudaram, com aqueles que nos magoaram, com os inimigos, entre aspas, é como? É fazendo o bem. Nós pagamos o mal com o bem. É assim que o Senhor nos ensina a fazer. Quem está me entendendo? Então, essas situações injustas com pessoas que nos fazem o mal, nós temos que lidar com elas de uma forma como o Senhor faria. Inevitavelmente, todos vamos passar por inveja, amargura, por situações onde pessoas vão falar mal de nós, onde nós vamos ser traídos, vamos ser abandonados, deixados, onde negócios serão desfeitos, promessas serão quebradas. Não, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí depois, não, eu não falei, eu não disse. Promessas serão quebradas. Mas o Senhor, Ele vê exatamente o que você está passando. Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Então, não se preocupe. Não se preocupe com o que vai acontecer. A palavra do Senhor promete o quê? Eu vou restituir você, naquilo que defraudarem você, naquilo que te fizerem mal, eu restituirei, eu vou recompensar a sua perda. Então lembre-se de algo muito importante, você não precisa se vingar e nem encher o seu espírito de justiça própria.
Ah, mas fizeram isso comigo, ah, mas me roubaram, ah. Não encha o seu espírito com essas coisas, porque o Senhor no devido tempo, Ele vai restituir você. Então, nós servimos um Deus que é altíssimo, e Ele vai acertar essa conta. Nós só precisamos permanecer na posição de quem espera, na posição de favor de Deus. Entregue todas essas circunstâncias na mão do Senhor, coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sempre vai julgar de uma forma reta. Amém, irmãos? Nós não vencemos o mal com o mal, nós vencemos o mal com o bem. Pode ser que pessoas prejudicaram sua reputação, seu nome, por causa disso talvez você perdeu o emprego, você perdeu o nome, perdeu muitas coisas aí, mas não fique guardando, ressentimentos, não fique triste por aquilo que você perdeu. Talvez pessoas expuseram você, criticaram, riram, zombaram de você, mas fique tranquilo, porque o Senhor no devido tempo restituirá. Amém, irmãos? Muitos talvez falaram calúnias. Quantas pessoas já falaram calúnias, mentiras com meu nome? E às vezes ficamos no prejuízo. Eu lembro uma vez, estava pastoreando lá em Guaraí, um líder, um irmão de confiança que eu tinha. Nós começamos a fazer uma missão, e ele então começou a se encantar com a moça dessa outra cidade que nós fomos. Só que ele era casado, tinha filho, tudo certo. E ele ia só, a mulher queria ir, ele não deixava. E aí, acabou que traiu a esposa. Resumindo para você a história, quis se casar com a outra e largar a esposa dele e os filhos. E aí ele veio conversar comigo: pastor, eu queria que o senhor abençoasse o meu relacionamento. Eu falei: você cria vergonha na sua cara, rapaz. Você tem que voltar para sua esposa, voltar para os seus filhos. Mas essa mulher não quer andar comigo, essa mulher não quer servir a Deus comigo. Eu falei: pois você tem que orar por ela e não largar ela. Aí li com ele toda aquela passagem, li e falei: você está errado, filho, eu não vou te abençoar nisso, porque nem Deus abençoa isso que você está fazendo, isso é loucura. E aí, ele saiu em todos os irmãos da igreja, e começou a defraudar, e falar: esse pastor quer o mal da gente, minha mulher é uma megera, eu arrumei uma mulher de Deus agora, e esse pastor veio lançar praga em mim, dizer que a bênção não está comigo nisso. E o povo chorava com ele, e o povo falava: ô irmãozinho, é mesmo, você merece algo melhor, essa mulher é uma encrenca mesmo. E aí, de 92 pessoas que nós tínhamos na igreja, 60 seguiram a orientação de uma pessoa maligna, só 30 ficaram comigo. Eu falei: tem alguma coisa louca com esses membros. Como que alguém protege o cidadão que está fazendo uma coisa errada dessa? Talvez eu estou falando aqui e você ficaria do lado dele, mas eu acho que todo mundo aqui ficaria do meu, amém, irmão? Mas o povo começou a olhar para mim e falar: pastor, mas como que você não abençoa? Eu falei: irmão, tem alguma coisa errada com você. Você é dessa igreja mesmo? Você me conhece? Você conhece a mim? Você conhece ao Deus que nós servimos? E aí, muitos saíram por causa daquela situação. Fiquei muito triste, obviamente, porque eu pensei: meu Deus, eu estou aqui tanto tempo, 3 anos dedicando nessa igreja. Um irmão que traiu a esposa, as pessoas acatam mais o que ele diz do que a mim. Isso é muito ruim, muito ruim. Mas eu perdoei ele, falei: vai na paz, quiser casar, casa, mas volto a dizer para você, você está fazendo uma loucura que você está fazendo. Um dia a mulher que ele tinha casado, a nova,
me ligou, me xingou todinho, falou: você é um maligno, suas filhas vão morrer, sua filha não vai nascer, porque minha esposa estava grávida da Rebeca, sua filha não vai nascer, se nascer vai nascer aleijada. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, o que eu desejo para você é bênção, seus filhos serão bênção, vai na paz. E desliguei o telefone, não me liga mais não. E aí, eu não sei, nem sei para onde esse povo está, o que aconteceu. Vi um dia que ele virou pastor numa cidade, e não sei por que cargas d'água, alguém tacou uma pedra no olho dele. Mas eu não fico olhando e falando: Deus pesou a mão, aleluia. Não fico nesse sentimento, entende? Mas eu acredito que o Senhor já tem restituído, e o Senhor me deu a vida dos irmãos aqui. Isso já é uma forma de restituição, porque Deus me deu os melhores irmãos dessa cidade para estar aqui nessa igreja. Diga amém mais alto, ou você não se vê como bênção? Deus já está restituindo. Não tem ainda 90, mas já tem 40, 50 que estão conosco de fato, com o coração aliançado. Questão de termos mais é só uma questão de tempo. Amém, irmãos? Então, pessoas talvez caluniaram, jogaram outras contra você, difamaram você, talvez deixaram você caído, maltratado, no prejuízo. Mas não leve isso em conta, nós servimos um Deus que vai restituir. Amém? A folha de pagamento do céu não tem atraso. Deus vai restituir você. Eu gosto do exemplo de Jacó. Não dá tempo de nós lermos, depois você pode ler lá. Mas a Bíblia diz que Jacó se apaixonou por uma jovem. Na verdade, essa jovem era filha do tio dele, Labão. Naquele tempo, podia se casar entre família. Na verdade, era honra casar entre família. Era desonra casar com outros estranhos. E aí, Jacó se apaixonou por Raquel. Raquel era filha de Labão, seu tio. Só que esse Labão era um ladrão. O cara era trapaceiro, traiçoeiro, mentiroso, enganador. E aí, Jacó falou: eu quero casar com sua filha. O que eu tenho que fazer? Ele falou: trabalha para mim 7 anos. Cara, a mulher era cara. 7 anos de trabalho, cuidando do gado, cuidando de tudo, das ovelhas. E aí eu vou te dar ela depois de 7 anos. E aí ele trabalhou. A Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, ele estava tão apaixonado que 7 anos foram como que 7 dias. É paixão demais, hein? É a paixão que você sente pela sua esposa, diga aleluia. Vira para ela aí, fala para ela: eu trabalharia 7 anos por você, se fosse possível. Até mais, amém? Aleluia. E aí trabalhou 7 anos. 7 anos, irmãos, capinando, e roçando, e limpando, e serviço braçal, bruto. Passou como 7 dias, o homem estava apaixonado. No dia do casamento, casou, a mulher casava com um véu grosso, ninguém nem via a cara da mulher. E aí, a noite de núpcia, né, o ato ali, a lua de mel, era no próprio casamento. Então tinha uma tenda no meio da festa. Eu acho que era muito constrangedor para a mulher. No meio da festa, o povo estava lá, batuque comendo, e o povo lá no ato. E aí, quando amanhece o dia, Jacó vai dar um beijo em Raquel. Quando ele olha para o rosto: uai, não é Raquel? Quem é essa aqui? Quem é você? É Lia. O Labão entregou a irmã mais velha. A Bíblia diz que ela era tão feia que o olho dela era branco. Não sei como que é isso, uma mulher com olho branco. Devia ser cega, não sei como que era isso. Baço, embaçado. Não era muito bonita. Mas ele foi lá em Labão: o que você fez? Você me entregou Lia, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel. Eu falei: meu filho, mas aqui não é bagunçado. Aqui a gente casa primeiro a mais velha. Depois que casa a mais velha, vem a mais nova. Então você trabalhou 7 anos por Lia. Se você quiser casar com Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Não
dá raiva não, um negócio desse? Você não fica com raiva não? Eu fico, só de ler eu falo, que cara aproveitador, meu Deus. Mas aí ele aceitou, falou, não, tá valendo. Por ela eu trabalho, mas trabalhou mais 7 anos no pesado, para casar com aquele que queria. Trabalhou, a Bíblia diz que passou como 7 dias, e ele casou. Alguém pode falar, pastor, pois é, onde é que está a vingança de Deus nisso tudo? Cadê o Deus vingador nisso tudo? Porque Deus prometeu que restituiria, mas uma situação dessa, o cara trabalhou 14 anos para casar com a mulher, não ganhou nada. Aí o que Jacó fala? Falou, Labão, tio, é o seguinte, eu já trabalhei 14 anos, não tem nada, casei com tuas 2 filhas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta, todas as ovelhas que nascerem, que forem ovelhas listradas e negras, serão minhas, as lisas serão suas. Pode ser? As brancas, né? As claras. Ele pode sim, trato feito. Porque, eu não sei se você sabe, mas ovelhas listradas e negras, bodes, né, listrados e ovelhas negras são raríssimos. É difícil de nascer. Não nasce assim tão facilmente. Aí o que Labão fez? Dificultou o negócio. Falou, tira todas as ovelhas negras, tira todos os machos listrados, todos os machos pretos, deixa só os brancos. E entrega esses aí para os meus filhos, não deixa junto com o meu rebanho. Pode dar para os meus filhos. Ou seja, era uma causa impossível, não tinha como. Não tinha como nascer pela lógica ovelhas negras e listradas, não tinha como, era impossível. Mas o que Deus fez? Deus restituiu. Todos os que começaram a nascer daquele dia em diante, daquela proposta, eram negras e listradas. Por quê? Nós servimos um Deus que é restituidor. Aí Labão viu que só estava nascendo negra. Falou, ué, como assim? Nasceu ovelha negra que nasceu as listradas? Como pode? Vamos fazer o seguinte, Jacó, vamos mudar. Agora as lisas são suas e as negras e listradas são minhas. Não, beleza, trocou, tirou tudo que é lisa do meio e deixou só as negras e listradas do mesmo jeito. O que Deus fez? Só nascia ovelha lisa. Não nascia mais nenhuma negra. E a Bíblia diz então que o Senhor restituiu Jacó. Sabe o que é interessante? É que lá em Gênesis 30, 27, olha o que Labão responde para Jacó. Labão lhe respondeu, ache eu graça diante de ti, Jacó. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. É muito bom quando as pessoas olham para você e dizem, eu sou tão abençoado, e eu vejo que eu fui muito mais abençoado a partir do momento que eu comecei a andar com você. É bom demais ouvir isso. Algumas pessoas aqui já falaram isso para mim, ou eu já falei isso para alguns. Falei, irmão, mas eu sou tão abençoado, depois que eu comecei a andar com você, rapaz, mudou as coisas, mudou minha visão das coisas. Eu agora vejo de uma forma diferente as coisas. Então, Labão enganou Jacó por anos e anos. Mas o Senhor não se vingou de Labão, mandando um raio na cabeça dele ou um fogo caindo do céu. Não foi assim que Deus fez. A vingança de Deus foi restituir, entregar para o seu filho, para Jacó, tudo aquilo que ele tinha sido defraudado naqueles anos todos. Deixa eu te dizer algo. Não importa o que fizeram contra você, Deus é o restituidor da sua vida. Não importa quem te roubou, talvez você nem saiba quem é, mas Deus é um Deus restituidor. Amém, irmãos? Deus é um Deus restituidor. Os enganadores não podem resistir a Deus. Os manipuladores não vão tirar o melhor, não vão tirar o que Deus deu para você. Por isso não fique ansioso. Deus não atrasa o pagamento dele.
Eu percebo que há uma nuvem de glória, de prosperidade disponível para você nesses dias. E você vai ser restituído de uma forma tal que você vai ficar assim perplexo. De onde que veio tudo isso? Como que eu recebi tudo isso? De onde que está vindo? De onde que está vindo esse tanto de gente, esse tanto de cliente, esse tanto de pessoas? Você vai receber em nome de Jesus restituição de tudo aquilo que foi perdido. Agora, não permita que o ressentimento entre em seu coração, porque isso pode impedir você de desfrutar do melhor de Deus. Se você ler atentamente a história, você verá que Deus não se vingou trazendo a enfermidade sobre Labão, mas ele restituiu na vida de Jacó. Interessante que lá em Gênesis 31:12, o Senhor diz a Jacó: eu vejo tudo que Labão está fazendo com você. Deus vê, eu vejo tudo que Labão está te fazendo, eu vejo tudo que o seu chefe está te fazendo, eu vejo tudo que as pessoas estão fazendo com você, te humilhando, zombando de você, eu vejo tudo. Calma, no devido tempo eu vou restituir. Eu lembro, quando eu converti, eu falei, eu quero me casar com uma moça que é de Deus. E eu vou me casar com alguém que é bela, inteligente, cheia do Espírito, cheia da vida de Deus. E eu vou esperar por essa mulher, não importa quantos anos, eu vou esperar por ela. Eu tinha 14 anos de idade, eu já pensava em casar. Olha só para você ver. 14 anos. Não estou incentivando ninguém, amém? Aleluia. Não faça isso, senão você vai sofrer muitos anos. E aí, eu tinha 14 anos, mas eu sabia que para eu casar, eu ia casar lá depois dos 18, 19, 20. E aí, eu encontrei minha esposa um dia no encontro. Tudo começou com uma brincadeira, mas naquele momento eu me encantei com ela. Eu vi ela orando assim, agachadinha, ajoelhada. Falei, quem que é aquela mocinha ali? Essa é bonita. Rapaz, essa aí, tomara que seja de Deus, não basta ser bonita. E aí eu fui conhecendo, inventei até uma brincadeira lá de pintar à mão, um desenho do discipulado, só para chegar na mão dela. Olha só que coisa boba, hein? Então eu falava, gente, eu inventei aqui um desenho, deixa eu fazer aqui. Aí fiz na amiga dela, fiz na outra amiga dela, aí cheguei na dela, mas no dela eu demorei. E eu fiz bem feitinho, e peguei, falei, deixa eu ver se está bem. Deixa eu ver se está bem feito. E meus amigos falavam o quê? Você é viado, da escola, né? Você é viado, você não namora com ninguém, você é homossexual. Eu falei, calma, a bênção está chegando, eu vou casar com a mulher de Deus. As pessoas vão olhar e vão falar, como é que essa mulher viu nesse camarada? Esse era o meu desejo. Vai ser alguém que vai ser cheio do Espírito, mas alguém linda. E aí, esperei acho que uns 5, 6 anos para me casar com a minha esposa. Desde esse dia que eu pintei a mãozinha dela, até o dia que nós nos casamos, esperei 6 anos, nós demos o primeiro beijo no altar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive um sentimento assim de algo pleno, completo, restituição, todas aquelas brincadeiras que tinham sido feitas, todas aquelas piadas mal contadas, todas aquelas coisas ditas, naquele dia, eu me alegrei com o Senhor. E eu vi que o Senhor estava restituindo algo dentro de mim. Então não pense que está demorando. Não pense que as coisas estão demoradas. Não, o Senhor está caprichando para dar para você o melhor dele. Só quem diz amém recebe, hein? Outro exemplo é o exemplo do povo de Israel. A Bíblia diz que eles ficaram 430 anos no Egito. Desses 430 anos, provavelmente 200 anos como escravos. O povo de Deus, escravos de Faraó. 200 anos escravizados, irmãos. E a Bíblia diz que Faraó aumentou a carga, aumentou o trabalho, mandou eles
recolherem tudo ali para fazer eles faziam tipo um betume, né? Era um tipo de argamassa, cimento. Eles arrancavam aquelas pedras enormes para fazer então ali aqueles castelos. Mas o Senhor estava vendo tudo aquilo. 430 anos eles ficaram no Egito. Um dia Deus chamou Moisés, falou: Moisés, você vai libertar meu povo dessa escravidão. O povo tinha trabalhado quase 200 anos como escravo. Quando eles saíram, depois das 10 pragas, não sei se os irmãos lembram, mas quando eles estavam saindo do Egito, os egípcios fizeram algo que ninguém pediu para eles fazerem, mas eles fizeram. Eles recolheram todas as suas joias, todos os tesouros, tudo que eles tinham acumulados, e entregaram roupas, entregaram para o povo de Deus. Era como se Deus estivesse falando o seguinte: vocês trabalharam aqui esses 200 anos, hein? Acharam que não ia receber nada, pois agora eu estou fazendo com que vocês recebam tudo que vocês trabalharam. Nós servimos um Deus que restitui nas nossas vidas. Não importa o que você perdeu, esse é um Deus de restituição. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Servimos um Deus que restitui, irmãos. Por anos eles foram sobrecarregados. Por anos de pressão, de desânimo. Eu gosto do Salmo 105, verso 37. Salmo 105, verso 37. Já estou terminando. Quem me dá mais 5 minutinhos, diga aleluia. Amém. Um me deu 5 minutos aqui, outro mais 5 aqui. Já é 10, mais 5 ali. Estou brincando, vamos lá. Salmo 105, 37. Ele tirou de lá Israel. Tirou da onde? Do Egito. Que saiu cheio de quê, meus irmãos? De prata e ouro. O povo saiu com tanto ouro que eles não conseguiam carregar. Cheio de ouro e prata. E não havia em suas tribos quem fraquejasse. Em outras traduções está: não havia nenhum inválido, não havia nenhum enfermo, não havia nenhum com problemas no seu corpo, nada, não tinha isso no povo de Israel. Não havia nenhum que fraquejava. Preste atenção, 200 anos trabalhando, com fardo, com peso, é lógico que alguns morreram, né, nesse período, mas carregando peso, no sol quente, todos os dias eles trabalhavam no pesado, mas não havia dor em nenhum deles, não havia fraqueza em nenhum deles, não havia enfermidade em nenhum deles. Deus, por meio disso, estava restituindo tudo aquilo que tinha sido perdido. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Fique de pé no seu lugar. Eu não canso da história de José. José podia falar de José também. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Depois chegou na casa de Potifar, a mulher de Potifar disse que ele estava dando em cima dele, foi preso injustamente. Depois na prisão ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Um morre, o outro vai para o palácio. A única coisa que José pediu em troca foi: lembra de mim quando você estiver lá no palácio. Lembra de mim, o que eu fiz aqui por você. 2 anos se passaram e o copeiro não lembrou de José. Eu não sei se é porque ele era esquecido ou porque ele era ruim mesmo, mas ele não lembrou. Um dia Faraó teve um sonho e o copeiro lembrou: tem alguém ali que revela sonhos. Chamou José. José saiu daquela prisão, irmãos. Ele ficou por anos ali. Do dia que os irmãos venderam até o dia que ele se encontrou com
Faraó, foram 13 longos anos, 13 anos de fracasso, 13 anos de dor, 13 anos de tribulação. Mas talvez em menos de uma hora, uma reunião com o Faraó, ele saiu daquele lugar como governador do Egito. O segundo homem mais importante do Egito era José. Mas sabe o que Deus fez? Restituiu os anos. Os irmãos de José vieram comprar cereais com ele. Você acha que José estava com raiva dos irmãos e falou: Deus, manda fogo neles, eu não quero ver eles na minha frente. Senhor, derrama agora a chibata, eles me maltrataram, queriam me matar, me venderam, eu passei por tudo isso. Não, ele não fez isso, ele não deu aquele melodrama. Pelo contrário, a Bíblia diz que José perdoou os seus irmãos e trouxe os irmãos para morarem ali naquela terra, para que eles desfrutassem do melhor que Deus tinha para eles. José literalmente pagou o mal com o bem. Quando os irmãos viram que era José que estava ali, eles ficaram aterrorizados, com medo do que José ia fazer. Mas o que José fazia era só liberar bênçãos. Comida, dá da melhor. Terra, põe eles na melhor. Põe eles no melhor, dá o melhor. Põe eles nas posições elevadas aqui. Ele pagou o mal com o bem. Nós servimos um Deus que é restituidor. E Ele restituirá na sua vida tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Se você foi enganado, se passaram as pernas em você, se deram a promessa e não cumpriram. Talvez você está aqui e você já teve alguém do seu lado, talvez você já até assumiu um compromisso com essa pessoa de casamento, e ela fez uma aliança até que a morte nos separe, mas aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa, e essa pessoa quebrou a aliança. Não importa, o Senhor é aquele que vai zelar por você, Ele vai consolar sua alma. O Senhor é aquele que guarda você de todo o mal. Quem crê nisso, diga aleluia. Feche os seus olhos aonde você está. Pai, nós declaramos nessa hora, oh Espírito Santo, nós declaramos que cremos no Teu poder. Nós declaramos, Senhor, que cremos na restituição. Hoje é um dia de restituição. Hoje é um dia de desfrutarmos do melhor do Senhor. Hoje é um dia de provarmos das bênçãos do Senhor sobre nós. Não importa em que fomos defraudados, não importa o que falaram para nós, o Senhor restituirá. Eu estou lembrando de algo aqui. Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles foram os únicos que falaram bem da terra prometida. Os outros falaram mal. Aqueles que falaram mal, ninguém entrou na terra, apenas aqueles que sairiam da próxima geração, e Josué e Calebe. Mas provavelmente eles já tinham ali em torno de 40 anos de idade quando eles foram olhar a terra. O povo ficou 40 anos rodando no deserto, porque eles não podiam entrar, todos morreram no deserto. Alguém pode falar: pastor, mas aí entrar na terra prometida com 80 anos, vai fazer o que lá? Vai brincar de dominó, a terra prometida? Jogar baralho? O que esses homens foram fazer lá, velho, gagado desse jeito? Preste atenção, Deus é um Deus que restitui. A Bíblia diz que aqueles 40 anos não foram contados para Josué e Calebe. Tanto é que você ouve Josué indo, tomando a frente do povo, guerreando ali junto com o povo. A ousadia, o físico dele era como de um homem de 40 anos. O mesmo vigor que ele tinha quando ele olhou a terra, era o mesmo vigor 40 anos depois. A mesma força que Josué e Calebe tinham 40 anos antes, quando eles viram a terra, Deus restituiu e deu força para que eles permanecessem com a mesma intensidade. Isso é poderoso, irmãos. Talvez você fale: pastor, eu já sou velho, eu tenho uma idade já avançada, eu não posso ser útil para Deus.
Ah, eu converti tarde. Ah, mas eu não tenho mais ânimo na minha vida, não tenho mais motivação. Filho, sua vida não acabou. Deus é um Deus que vai restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Deus vai restituir você. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Essa é a promessa do Senhor. Ele vai preparar uma mesa, um banquete. Os seus inimigos vão olhar para você e falar: ele é muito abençoado. O que esse cara faz? Talvez vão perseguir você. Talvez vão dizer que você está roubando, vão dizer que você está mentindo, enganando, mas não importa. O dia que o Senhor quiser restituir, Ele vai fazer na sua vida, amém? Levante suas mãos mais uma vez. Pai, nós declaramos restituição sobre cada um. Restitui, Senhor, restitui na vida de cada irmão, restitui na sua casa, restitui no seu trabalho. Eu não sei se tem dinheiro para trás, se tem dinheiro atrasado, se tem alguém que não pagou, não importa, o Senhor vai restituir. Cada prejuízo que ele tomou, o Senhor restituirá, em nome de Jesus, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declare isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nele. Em teus braços é Apenas o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Diga assim: eu creio que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, na minha casa. Diga: tudo será restituído para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Amém.